Você que está nos acompanhando de casa também, que você possa, nesse momento, se concentrar na palavra de Deus, que você possa pegar a sua Bíblia, que você não fique apenas aí fazendo duas coisas ao mesmo tempo, talvez aí servindo aí a igreja e fazendo outra coisa. Se concentre agora na palavra de Deus, certamente isso vai ser de grande importância espiritual para a sua vida. E eu peço a você também que está em casa, que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que você possa também compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas para que elas possam ser edificadas igualmente. Você certamente será nessa noite. Então, Mateus capítulo 13, nós vamos ler os versos 44, 45 e 46. Mateus 13, versículo 44. Se você não trouxe a sua Bíblia, está aí na tela. Se você não trouxe a sua Bíblia, você também pode acompanhar pelo seu smartphone, pelo seu celular, o aplicativo da Bíblia, ou colocar aí no Google. O Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Irmãos, eu estava refletindo aqui há pouco que nós buscamos tesouros nas nossas vidas. Nós buscamos, por exemplo, alguns aqui já buscaram ou buscam, por exemplo, uma emancipação do ponto de vista profissional e aí fazem concurso público, estudam para concurso público, se dedicam ali por alguns meses, por alguns anos, até que passam, são nomeados, começam a trabalhar ali naquela carreira, naquela área, e a partir daquele momento aquela pessoa acha que encontrou o seu grande tesouro de vida. Muitos têm vivido em função de algo parecido com isso. Ainda mais no Brasil, que é um país que tem um Estado muito grande, um governo que é muito presente nas realidades todas. Vide aí a iniciativa privada também, que anda de mãos dadas muitas vezes com o governo, através das licitações. Então o governo é muito grande, as pessoas buscam passar em concurso público, passam no concurso público e ali encontram o grande tesouro de suas vidas. Alguns procuram empreender, abrir uma empresa, abrir um negócio. Se bem que no Brasil é muito difícil empreender. Eu sou empreendedor também, pequeno empreendedor, microempreendedor. E eu sei que muitos aqui o são também. E procuram abrir uma empresa. E aí a intenção é prosperar. A intenção é que essa empresa cresça. Muitos também profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, que buscam ali trabalhando alcançar um patamar que vai ser considerado mais para frente, logo mais, o seu grande tesouro, a sua grande conquista. Muitos também consideram esse grande tesouro as solteiras, os solteiros, a busca de uma esposa, a busca de um marido, a conquista de uma esposa, a conquista de um marido, e isso se constitui em grande medida no seu grande tesouro, quando assim o encontram, quando assim o conquistam, quando assim o acham. Mas nós, nessa noite, obviamente, tendo lido aqui esse texto, nós não estamos falando a respeito desse tipo de tesouro. Só estou ilustrando que é uma realidade pessoal de cada um. Eu tenho as minhas aspirações, ainda tenho. No alto aí dos meus 39, 40 anos de idade, ainda tenho as minhas aspirações profissionais, dos meus tesouros. Quais são os seus tesouros? O que é que você, pelo menos, qual é a pérola de grande valor que você busca, que você almeja encontrar? Mas nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de um tesouro maior. Eu quero nessa noite trazer essa reflexão.
a reflexão sobre a realidade desse tesouro mais importante que nós já encontramos. A maioria aqui, pelo menos, já encontrou. Acho que Tayla perguntou se tinha alguém que estava nos visitando. Acho que não tem. Talvez alguma pessoa aí esteja nos visitando hoje. Mas a maioria esmagadora das pessoas também que devem estar nos assistindo de casa já encontraram esse tesouro. E esse tesouro, sabemos, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Mas nós muitas vezes não vivemos de acordo com essa realidade de termos encontrado esse tesouro. Nós temos visto a realidade na igreja de muitos cristãos ateus. Eu já preguei aqui 2 vezes essa série de mensagens, o cristão ateu. Alguém aqui deve lembrar. Crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Crê em Deus. Tem muitos assim. Tem muitos daqueles que encontraram esse tesouro, são chamados de cristãos, se autodenominam cristãos, mas não vivem como cristãos. Não têm uma realidade de vida que reflete o que o Senhor quer para as suas vidas. Em relação a tesouro, apenas aqui algumas curiosidades que eu gostaria de trazer, e eu trouxe na última mensagem também sobre esses mesmos versículos aqui do ano passado. Hoje em dia, atualmente, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que encontrar um tesouro. Eu não sei se você sabia disso. Isso porque no passado era mais comum, não era que era muito comum, se fosse assim, muitos teriam encontrado e muitos teriam ficado multimilionários. No passado era mais comum as pessoas enterrarem as suas riquezas. Até recentemente, aí, não sei se você viu, alguém comprou um imóvel, eu acho que em São Paulo, e encontrou ali uma adega de vinhos na casa que o corretor de imóveis não sabia que aquela adega existia, uma adega de vinhos valiosíssimas, com rótulos caríssimos. Mas não é muito comum, tanto é que virou manchete. Eu acho que no Jornal Nacional. Porque no passado era comum enterrar riquezas em função das instabilidades políticas, das guerras que haviam ali no passado. E aí as pessoas enterravam ali. E não existia o mundo digital como nós conhecemos nos dias de hoje. O dinheiro digital, a moeda digital, o dinheiro cada vez mais se digitalizando. Hoje em dia, as pessoas não mais enterram os seus recursos financeiros. As pessoas guardam, aqueles que são mais prudentes, não é, presbítero Diego? Eu sei que ele é um desses. Guardam na poupança, ou aqueles que são mais aventureiros e que estudam um pouco do mercado financeiro, guardam também através de ações ali para poderem lucrar com o crescimento das empresas, porque as ações são pequenos pedaços das grandes empresas do mundo, das grandes multinacionais, e outras pessoas que guardam mais atualmente, mais recentemente, nos fundos imobiliários, no Tesouro Direto, e não mais enterrando. Apesar disso, uma notícia de 2014, um pouco mais antiga do que essa, da adega de vinhos que eu acabei de mencionar para você, um casal achou 10 milhões de dólares em moedas de ouro lá nos Estados Unidos. Achou ali um tesouro real, verdadeiro, como no passado. Mas eu estou falando isso apenas para ilustrar a realidade da nossa mensagem nessa noite. Irmãos, talvez você não tenha encontrado um tesouro de moedas de ouro, talvez você não tenha guardado o dinheiro na poupança, talvez você não tenha ganhado na Mega Sena. Eu não conheço ninguém, e é difícil também conhecer, né? A pessoa não vai se expor, que tenha ganhado na Mega Sena, que tenha prosperado assim da noite para o dia, de uma forma surpreendente, do dia para a noite, da noite para o dia. Mas você achou um tesouro precioso. E esse tesouro é o Senhor Jesus. Você achou um tesouro precioso. E esse tesouro é o reino de Deus, é o reino dos céus. Você encontrou o maior tesouro que uma pessoa poderia encontrar. Mas talvez você não viva de acordo com essa realidade. Mas talvez você não tenha noção real do tesouro que você tem nas suas mãos, porque o tempo passou na sua trajetória com Cristo e você se esfriou, talvez. E você acha que aquilo é algo normal, a realidade que você vive na igreja, a realidade que você vive no evangelho é algo normal, mas não é normal.
é algo sobrenatural. O Senhor preparou um grande tesouro para você, mais importante do que qualquer tesouro já encontrado, físico, em termos de moeda, ou tesouro digital, em toda a história. Nós lemos aqui uma pequena passagem, eu costumo ler grandes passagens, grandes textos aqui nas nossas pregações, mas esse texto é tão precioso, e eu poderia trazer muitas lições aqui a partir deste texto. Mas algo me saltou aos olhos quando eu lia. E eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio aqui nesse texto, em Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Há aqui, portanto, uma comparação entre o reino dos céus e um tesouro. O reino dos céus, aqui nesse texto, é comparado a um tesouro. E é assim que nós devemos encarar a realidade do reino de Deus nas nossas vidas práticas. É um tesouro. É algo que é a coisa mais importante para mim, para minha família. E eu tenho que guardar isso. E eu tenho que, de alguma forma, compartilhar também desse tesouro com outras pessoas. Mas muitas vezes nós não temos essa real dimensão. Portanto, há essa comparação aqui entre o reino dos céus e um tesouro, e também, na parábola minúscula seguinte, a comparação entre o reino dos céus e uma pérola também de grande valor. Uma pérola que foi encontrada, e aquele que encontrou vendeu tudo, tanto o que encontrou o campo com o tesouro, o que encontrou o tesouro no campo, vendeu tudo e comprou o campo do tesouro, quanto o que encontrou, o que já era mercador e comerciante de pérolas, encontrou a pérola mais valiosa, está aqui textualmente isso registrado, vendeu tudo que ele tinha. Preste atenção nos detalhes. Vendeu tudo aquilo que tinha para priorizar o mais importante. É isso que a gente tem que fazer. Há 2 pontos chaves aqui nesse texto que nós estamos meditando, refletindo nessa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, há muitos pontos-chave, tá? Mas eu gostaria de ressaltar 2 particularmente. O primeiro ponto que eu quero ressaltar e que saltou aos meus olhos é a alegria de achar o tesouro. Veja, está aqui escrito na minha tradução que o homem achou, escondeu e transbordante de alegria, ele se sentiu com aquele achado e ele tomou atitudes práticas que pudessem se concretizar ali na realidade da aquisição daquele tesouro. Porque a alegria dele era tão grande que ele não ficou só na alegria, ele queria materializar essa alegria. E o texto diz que ele vende tudo. Ele entrega os seus bens, ele entrega as suas economias, ele entrega os seus recursos em troca desse tesouro. Que tesouro hoje, irmãos? Porque muitos têm levado a vida como cristãos com tristeza. Muitos têm levado a vida como cristãos sem alegria. Alegria pelo reino. Alegria no reino de Deus. Eu vejo pessoas cansadas de irem para a igreja. Eu vejo pessoas cansadas de orar. Eu ouço relatos de pessoas que estão esfriando cada vez mais na fé e se afastando cada vez mais de Jesus, porque estão desanimadas, perderam a alegria do evangelho, perderam a alegria do reino de Deus, perderam a alegria da salvação. Você não pode perder a alegria pelas coisas do reino. Não se permita isso, tome cuidado com isso. A conversão verdadeira gera alegria, amém? Não é um peso. Ser crente não é um peso. Ser crente não é algo que a gente vai imaginar que se tornará uma escravidão. Embora a Bíblia, em alguns momentos, use a metáfora da servidão e da escravidão para falar sobre como deve ser a vida de um cristão. Nós somos servos, é verdade. Nós somos escravos de Cristo, é verdade. Mas olha só quem é o nosso Senhor. Olha só quem é aquele que cuida de nós, que manda nas nossas vidas, que conduz a nossa vida. Ele é amoroso. Ele é aquele que é capaz. Foi pregado aqui na
na quinta-feira, que é capaz de deixar as 99 ovelhas no monte. Ele é um pastor capaz de deixar as 99 ovelhas no monte e ele vai atrás de uma que se perdeu. É esse Senhor que nós servimos. Nós precisamos ter alegria nisso. Pastor, eu estou passando por dificuldades financeiras. Você não pode colocar a sua alegria no dinheiro. Pastor, eu estou passando por algumas dificuldades de relacionamento no meu trabalho. Você não pode colocar a sua expectativa, mais uma vez, no dinheiro, nos recursos financeiros, no trabalho. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que as 3 virtudes do cristão são fé, amor e esperança. É esperança em Jesus, irmão. Não é esperança no amanhã, não é esperança no chefe, não é esperança na condição econômica do país, na condição econômica mundial. É por isso que você tem que depositar os seus olhos em Jesus. Eu aprendi isso muito cedo na igreja, quando eu me converti. Quando eu me converti, eu vi que muitos pastores caíram em adultério. Eu lembro que eu via muitas igrejas fechando. Eu lembro que eu via muitas realidades de cristãos que começaram bem e terminaram mal. E aí eu aprendi na escola bíblica dominical que a gente não deve olhar para as pessoas, que a gente não deve olhar para a igreja, que a nossa alegria não deve estar nessas coisas, mas nós temos que olhar para Jesus. Porque Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de força e energia espiritual. É a alegria que sustenta a renúncia, também composta aqui nesse texto que nós lemos. O texto fala de alegria, mas fala também de dar prioridade de renúncia. Ele renunciou tudo que ele tinha em prol do tesouro com valor maior. E o que é que sustenta essa renúncia? O que sustenta essa renúncia, essa vida limitada que nós temos como cristãos, né? Nós temos uma vida, entre aspas, limitada como cristãos. O que sustenta essa renúncia constante que nós temos que fazer é a alegria. Se a gente não tiver alegria de servir a Deus, nós vamos parar, nós vamos entrar num processo de esfriamento, nós vamos ter sérios problemas na engrenagem espiritual da nossa fé, porque o que nos motiva na fé é a alegria de servir a Deus, é a alegria de ouvirmos a voz do Senhor, é a alegria de sabermos o Deus em quem nós cremos, em quem nós confiamos, é a alegria de sabermos que Jesus morreu por nós, é a alegria de sabermos que Ele ressuscitou. Você tem que ser alegre como cristão. Você tem que se alegrar pela sua condição de cristão. É a alegria que sustenta, portanto, a renúncia, pois o ganho supera a perda. O ganho que você tem quando você encontra esse tesouro é muito maior do que a perda. Você vai perder aí a possibilidade de você viver uma vida desregrada. Você vai perder a possibilidade de você fazer o que quiser da vida, porque quem manda em você não é mais você, mas é o Senhor Jesus. Mas a alegria, ela sustenta essa renúncia. O ganho supera a perda. E a prioridade do reino que nós vemos aqui. Essa prioridade se materializa no fato de que, aqui nesses versículos, por exemplo, aqui na parábola da pérola, ele vende algumas coisas? Não, ele vende tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía. O que esse homem possuía? Carros. O texto não fala bens móveis e imóveis. O certo é que ele fica sem um tostão no bolso por causa desse tesouro. Você tem a capacidade de ficar sem um tostão no bolso por causa de um tesouro? Depende, né? Se esse tesouro justificar que você fique sem um tostão no bolso temporariamente para que você adquira esse tesouro maior, você faz esse negócio, porque é um bom negócio. Jesus é um bom negócio. Servir a Jesus é um bom negócio. A prioridade no reino fala de centralidade, de nós colocarmos Jesus como centro de toda a nossa vida. O reino, ele não pode ser visto apenas como algo a mais na nossa vida, como um acréscimo na nossa vida. O reino de Deus, ele não pode ser visto como mais um elemento importante na nossa escala de prioridades de vida. Eu tenho minha família, eu tenho meus bens, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu trabalho, eu tenho todas essas coisas, e eu tenho também o reino de Deus, e eu tenho também a igreja, e eu tenho também Jesus. É mais uma coisa, não é assim.
Deve haver uma centralidade para o reino. O reino não é um acréscimo na vida, mas é o eixo central em torno do qual tudo deve girar. Você é cristão, você aceitou a Jesus, você recebeu Jesus, você renunciou à sua vida em favor desse tesouro lá atrás. Então tudo deve girar em torno disso na sua vida. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, nessa breve reflexão que eu trago nessa noite. Presta atenção nessa mensagem. Eu estou lendo o livro, a literatura russa, já era um desejo meu de ler e eu consegui já começar, já estou bem avançado aí na leitura do livro Os Irmãos Karamazov, do escritor Dostoiévski. E ele, resumindo a história, é uma história que gira em torno de 3 irmãos. 3 irmãos, filhos de um pai completamente errado na sua vida moral, um homem completamente pecador, o oposto da santidade é o pai desses 3, dos irmãos Karamazov. E o terceiro irmão, hoje lendo, casou bastante com a mensagem. Hoje lendo ali as páginas desse livro, casou bastante com a ministração. Eu resolvi trazer essa frase aqui, escrita na página 46 do livro Os Irmãos Karamazov. O terceiro irmão, chamado Alyosha, ele era diferente dos outros. Um era intelectualizado, o outro era orgulhoso. E o terceiro irmão, Alyosha, ele era espiritualizado. Ele passou a viver uma vida monástica. Ele renunciou tudo para se tornar monge, para se tornar alguém espiritual, Alyosha. E aí, em determinado momento, Dostoiévski descrevendo a vida de Alyosha e a santidade dele, já no começo do livro, na página 46, Alyosha afirma o seguinte: eu quero viver para a imortalidade e não aceito meio compromisso. Eu quero viver para a imortalidade e não aceito meio compromisso. Essa frase me chamou a atenção. E essa frase casa com o que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós, como cristãos, não fomos chamados para a vida de monastério, não fomos chamados para sermos monges, mas cada um de nós, do mais jovem ao mais velho aqui nessa noite, teve um chamado da parte do Senhor, que é um chamado dito radical. Nós temos que ter a capacidade de largarmos tudo em favor do reino dos céus. Nós temos que ter a capacidade de dizermos, como Alyosha disse lá nos Irmãos Karamazov, que nós queremos viver uma vida de imortalidade e não queremos um meio compromisso com Jesus. Porque o próprio não aceita meio compromisso. Jesus não aceita meia entrega. Jesus não aceita 10% da nossa vida. Jesus não aceita 90% da nossa vida. Jesus nos quer por inteiro, Jesus nos quer por completo. O reino de Deus nos chama para esse chamado radical, irmãos. Nós achamos que seguir a Cristo muitas vezes é coisa apenas para monges, é coisa apenas para pastores, é coisa apenas para pessoas que foram consagradas ao ministério. Mas não, seguir a Cristo é para você que trabalha durante a semana, que dá duro na sua empresa, para você que é concursado, para você que nessa geração ansiosa e cheia de compromissos não tem tempo para nada, mas deve de alguma forma achar tempo para buscar a Deus, para orar, para estar em contato com Jesus. Seguir a Cristo não é apenas para os clérigos, seguir a Cristo é para você também, do menor ao maior. Nós achamos que basta ir ao culto, estar na igreja uma vez por semana, no domingo, na quinta-feira, e nós já cumprimos o nosso dever para com Deus. Mas não adianta, não é só isso. O Senhor tem muito mais. Nós precisamos cultivar uma vida diária com Deus. Nós precisamos, eu lembro que o meu antigo pastor, o pastor Miguel Navarro, ele falava assim, ele dava a bênção final, e ele falava assim: vocês vão para casa agora, mas o culto não acaba, o culto continua. E é isso. Quem era pastoreado por ele aqui lembra disso. O culto continua. Não é só domingo, não é só quinta-feira,
Não é só na igreja que nós temos que louvar, ler a Bíblia, aprender da palavra. A gente tem que ter fome e sede de Deus. Nós achamos que a igreja é só mais um compromisso na agenda. Da mesma forma que o trabalho é um compromisso, da mesma forma que os estudos são um compromisso, que os lazeres são também um compromisso. E eu sou uma pessoa relativamente metódica e eu gosto de colocar ali na minha agenda semanal o que eu vou fazer durante a semana. Não sei se você é assim como eu, que gosta de fazer ali. Eu vou, segunda-feira, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E vou organizar ali toda a minha agenda, vou trabalhar, vou estudar, vou dedicar um tempo à minha família, aos meus filhos, vou fazer o dia do não celular, o dia do cinema e tal. E aí a gente coloca o reino de Deus nessa mesma agenda, achando que é só naquele momento ali na semana, na quinta-feira tem culto, no domingo tem culto, eu vou tirar, sei lá, meia hora de oração por dia e tô pronto. Meu compromisso com Deus já está afirmado e acabou. Não, é a vida toda, é o tempo inteiro. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Ou seja, a nossa vida tem que ser o tempo inteiro. Nós temos que colocar Cristo e o reino de Deus como central, o eixo central, e tudo gira em torno disso. Se você está trabalhando, esteja conectado, esteja ligado aos céus. Se você está se relacionando com alguém, conversando com alguém, as suas palavras devem refletir Jesus, porque as cartas lá do Novo Testamento dizem que as nossas palavras, por exemplo, elas têm que ser temperadas com sal, têm que ser palavras que refletem as prioridades do reino, ou seja, toda a nossa vida. Nós achamos que o evangelho, e muitos pensam assim, é apenas um alívio para os nossos problemas emocionais. E aí a pessoa vai para a igreja, ela é até curada, ela recebe uma oração, alguém faz uma visita, ela é até curada ali da circunstância emocional pontual em que ela está vivendo, ansiedade, depressão, tristeza, algum problema específico do ponto de vista emocional, e ela é curada. O Senhor Jesus cura, sim. E aí ela volta para a realidade de buscar ao Senhor, de estar engajada no reino, engajada na igreja, engajada no evangelho. Mas aí, se ela encontra apenas a razão de buscar ao Senhor nos momentos de dificuldade emocional, ela está limitada no seu pensamento, ela está limitada na sua espiritualidade, porque o Senhor, Ele não vem apenas para curar pontualmente as nossas emoções. Ele vem para tomar a nossa vida como um todo. Nós achamos que o reino de Deus serve apenas para melhorar o nosso casamento, para melhorar a família, para melhorar a vida financeira, sim, mas é mais do que isso. Nós achamos que nós podemos viver como nós quisermos e que no fim Deus vai se contentar com o pouco que nós temos. Mas o Senhor está olhando para cada atitude nossa. O Senhor está vendo cada momento diário, cada momento semanal nosso. E Ele está avaliando a nossa vida, e naquele grande dia Ele vai colocar a nossa vida diante de nós. E vai ou dizer: vinde benditos do meu Pai, ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque realmente não conhecia. Porque realmente o Senhor não conheceu. Porque realmente não tinha uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Porque realmente não andava dia a dia com Jesus, com o Espírito Santo. Porque realmente não havia priorizado. O Senhor Jesus chegou ali para aquele jovem rico, e a proposta foi extremamente radical para aquele moço, para aquele rapaz. Ele fez ali um questionamento para Jesus, como é que ele poderia ser salvo, como é que ele poderia alcançar o reino de Deus. E aí Jesus foi radical com ele, e ele continua sendo radical com a gente também, ele continua sendo radical. Não foi apenas com o jovem rico. A gente acha que é circunstancial. A gente acha que esse chamado é apenas para o jovem rico porque ele tinha o seu coração no dinheiro, ele tinha o seu coração nos bens e nas posses. Mas não, isso é para nós também. Ele disse: venda tudo o que você tem, entregue aos pobres, e aí você deve me seguir. Nós temos que ter a capacidade. Ele sabia que essa era a circunstância individual do jovem rico. Qual é a sua circunstância? O que é aquilo em que você se apega tanto que você talvez não tenha a capacidade de renunciar aquilo por Jesus? Nós achamos que nós podemos dividir o nosso coração um pouco para Cristo
talvez somente nos cultos, talvez somente nas comunhões da igreja e um pouco para o mundo. Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 24. Um pouco para Jesus, aí eu posso seguir a Jesus um dia, e aí eu posso flexibilizar no outro dia. Mas Mateus capítulo 6, versículo 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. E aí muitas vezes nós colocamos duas prioridades, três prioridades nas nossas vidas, mas a prioridade máxima é o Senhor Jesus. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e aí no caso específico aqui, e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e priorizar, colocar como prioridade máxima a sua família. Você não pode servir a Deus e colocar como prioridade máxima o seu trabalho. Você não pode servir a Deus e colocar como prioridade máxima os seus estudos. Você não pode servir a Deus e colocar como prioridade máxima os seus filhos. Deus em primeiro lugar. Deus como prioridade. Deus como o Senhor das nossas vidas. E tudo girando em torno do Senhor. Nós achamos que o reino é um acessório para a vida. E não a própria essência da vida. Jesus é a essência. Você nasceu para glorificar a Deus. Está lá escrito no livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. O primeiro propósito da vida de um homem, quem já leu esse livro aqui sabe. O primeiro propósito da vida de um homem é glorificar a Deus. Você não nasceu para trabalhar, você não nasceu para ter filhos, você não nasceu para estudar, para ser intelectual. Você nasceu para glorificar a Deus. E isso é a prioridade máxima. E todas as demais coisas devem girar em torno disso. Em torno desse fato. Nós achamos que nós podemos servir a Deus sem renúncia. Mas não dá. Nós achamos que nós podemos servir a Deus sem entrega. Mas não dá. Nós achamos que nós podemos servir a Deus sem cruz, mas é impossível. E é perigoso o mundo que nós estamos vivendo atualmente. A realidade que nós estamos vivendo atualmente. Porque muitos têm chamado, muitos pastores, muitos pregadores, até mesmo nas redes sociais, têm chamado pessoas com uma falsa promessa de que ela pode vir como está e permanecer como está. Não. Isso não existe do ponto de vista da palavra de Jesus. A palavra de Jesus diz lá em Mateus 16 agora. Mateus 16, versículo 24. Que se alguém quiser ir após ele, você conhece de cor salteado. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado específico de Jesus para cada um de nós. Nós não podemos achar que é sem renúncia. Você que está assistindo de casa, que talvez está nesse momento, nesse ponto da mensagem, é preciso renunciar. É preciso largar as paixões, é preciso largar os amores, é preciso largar as prioridades que não sejam o reino de Deus em prol do reino de Deus. Só assim funciona. É por isso que o caminho é estreito. A porta é estreita. O caminho é apertado. Eu não sei quem aqui já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, escrito no século 17, nos idos de 1600. John Bunyan fala do peregrino. O peregrino é a imagem sua, sou eu e você. E ali, neste livro, é contada a trajetória dele, o que ele enfrenta na sua trajetória, as dificuldades, os problemas, as montanhas, os trapaceiros no caminho, as pedras no caminho. E é uma trajetória longa, até que ele encontre o destino final, que é a glória eterna, que é um encontro materializado e final com o reino de Deus. Porque o reino de Deus já chegou. Mas nós estamos caminhando para a consumação desse reino. E isso é importante a gente entender. Porque se o reino de Deus já chegou, a gente já está inserido nele. Ou seja, você não vai alcançar o reino. O reino já chegou. Jesus estabeleceu o reino. E você já é um súdito desse reino. E o que é que isso? Qual é a implicação disso? A
A implicação disso é que você tem que viver aqui nessa terra ainda como um súdito deste reino de Deus, que já chegou. Já é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está entre vós. E nós precisamos viver de acordo com a realidade do reino e não com os parâmetros exteriores ao reino. E não com aquilo que o mundo tenta nos ensinar a viver. Por fim, irmãos, nós achamos que o reino é barato. Mas não é barato. O reino também não é apenas caro. O reino custa tudo. Custa toda a sua vida. Jesus disse essa parábola para dizer para nós, essa parábola que foi registrada há cerca de 2000 anos atrás, para trazer uma mensagem hoje, no ano de 2025, para nós, que nós precisamos ter a capacidade de renunciarmos tudo em favor desse reino, vendermos tudo o que nós temos em prol do tesouro maior. E eu não sei se você tem tido essa capacidade. Eu não sei se eu tenho tido essa capacidade. Mas nós juntos precisamos refletir sobre isso para buscarmos virar o jogo. Não achar que reino de Deus é só ir para a igreja. Não achar que reino de Deus é somente orar na escala de agenda semanal, mas é ter uma vida de oração. Não achar que o reino de Deus é apenas você estar pontualmente em uma situação de espiritualidade. O reino de Deus é tudo para nós, tem que ser tudo. A verdade é que o reino não é apenas um compromisso, não é apenas um consolo, não é apenas uma cura emocional, psicológica, não é apenas uma cura física. Muitos acham que é isso, apenas uma cura física, mas é muito pouco. Um aleijado andar é muito pouco. Um cego enxergar é muito pouco. O reino de Deus tem uma proposta maior, uma proposta que vai além. O reino é o tesouro mais precioso. É a pérola de maior valor. Diga assim, é o tesouro mais precioso. É a pérola de maior valor. Ele deve ser a alegria. O reino de Deus deve ser a alegria, deve ser a prioridade, deve ser a razão da nossa existência. Presta atenção nessa mensagem. E como esse reino se materializa na prática? Como nós podemos materializar essa realidade da vida no reino de Deus no nosso dia a dia? Eu acho que isso é o mais importante da mensagem, é a aplicação prática. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ele tem que estar inserido na nossa agenda, no nosso tempo. O tempo é ouro, alguém já diz, né? Ou já disse. O tempo é algo precioso, o tempo vale mais do que ouro. O que é que ocupa o primeiro lugar no nosso dia e na nossa semana? Buscar primeiro o reino é organizar a vida toda a partir da comunhão com Deus, a partir da oração, a partir da palavra, a partir do culto. Então, quando você for organizar a sua semana, coloque ali o reino de Deus como prioridade na sua agenda semanal, no seu tempo. Você não deve encaixar Deus apenas nos espaços livres. Ah, se der eu vou para a igreja, se der eu oro, se der eu leio a palavra. Você deve organizar toda a sua agenda em torno dele. Isso é a prioridade. Isso é a prioridade na sua agenda, no seu tempo, na sua escala de tempo. Nós precisamos também materializar na prática, nas prioridades da nossa vida, nas nossas decisões. Porque o reino, ele molda o que nós escolhemos. Ele deve moldar aquilo que nós escolhemos, a carreira. Eu sou formado em direito. E sempre me foi falado que eu não deveria ir para a área criminal, né? Direito penal ou advogar na área criminal. Porque geralmente, claro que não são todos, mas é muito fácil de se corromper. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos escolher as nossas atribuições profissionais, os nossos encargos profissionais, baseados no que o reino de Deus nos direciona.
a escolha dos nossos relacionamentos. Nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos ouvir a palavra daqueles que zombam de Deus, zombam de Jesus. O uso do dinheiro, como foi muito bem colocado aqui pelo presbítero Genilson. As prioridades das nossas vidas, as decisões. Nós não podemos tomar decisões perguntando apenas o que é melhor para mim, mas o que glorifica mais a Jesus. Não é o que é melhor para mim. A partir de hoje, pense assim, não é o que é melhor para mim, mas o que glorifica mais ao Senhor Jesus. Os nossos recursos, os nossos bens, entender que aquilo que possuímos é para servir o reino. Sermos generosos com o reino de Deus. Sermos generosos com a missão do reino de Deus. Sermos generosos com o socorro aos necessitados. Com o sustento da obra de Deus. Porque você não está agradando aqueles que estão na frente da obra, você está agradando o dono da obra. Na nossa identidade, isso aqui é o mais importante. Isso aqui é o mais importante. E como o reino de Deus se materializa na prática da nossa identidade, do nosso coração, do nosso íntimo. O reino, ele redefine quem nós somos. Eu acho engraçado quando eu estou lá no Instagram e eu olho o perfil das pessoas. A maioria esmagadora coloca lá fisioterapeuta, médico, empresário, pastor. E aí vai colocando ali essas coisas como se o encargo profissional definisse a pessoa. Definisse a sua identidade. Definisse quem você é. Mas você não é isso. Isso é apenas um aspecto temporal, minúsculo, na escala da eternidade. Na escala da eternidade, daquele que criou todas as coisas e que não tem começo e que não tem fim, e você também tem uma vida eterna, isso é apenas 20, 30, 40, 50 anos da sua vida que você vai viver preso ali nessa condição profissional, ou envolvido nessa condição profissional. Antes você deveria se apresentar não como médico, advogado, fisioterapeuta, psicólogo, pastor. Você tem que se apresentar como filho de Deus, como cidadão dos céus. E na prática isso é viver com os valores diferentes dos do mundo, porque nós temos essa mentalidade diferente. Nós temos um livro que nos ensina como nós devemos viver. Santidade, fidelidade, obediência ao Senhor. Já encerrando essa mensagem nessa noite, na prática, nós devemos ter a missão de Jesus como propósito. Quem encontra o tesouro não guarda só para si, mas deve compartilhar. Se você é um crente que vai para a igreja e apenas engorda com a mensagem, você está errado. Você precisa sair dessa condição. Você precisa compartilhar aquilo que você encontrou, aquilo que você ganhou. O cristão vive, portanto, para anunciar o reino. Seja como pastor, seja como missionário, seja como trabalhador, seja como estudante, seja como empresário, você tem um encargo. Se você encontrou esse tesouro e isso é o mais importante para você, e você vendeu tudo o que você tinha por esse tesouro, você tem um encargo, você tem um chamado. Esse chamado não é só do pastor, é um chamado para você também que está aqui, para você que está em casa também assistindo e ouvindo essa mensagem. É o chamado de anunciar Jesus. É o chamado de anunciar o reino de Deus para as pessoas, de falar de Jesus para as pessoas. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Em resumo, o reino, ele se materializa no tempo, na medida em que Deus é a prioridade no nosso tempo. O reino se materializa nas decisões, na medida em que tudo passa pelo crivo do reino. Todas as minhas decisões passam pelo crivo do reino de Deus. Como é que essa decisão vai implicar no meu cristianismo? Como é que essa decisão vai implicar em como eu sou um cristão? Será que isso glorifica a Deus? Será que essa decisão que eu estou tomando glorifica o Senhor? Se materializa nos nossos bens, porque eles devem ser usados para a glória de Deus. Se materializa no coração, esse coração que tem que ser transformado e separado somente para Cristo. Coloque a mão no seu coração nessa noite. E se materializa no propósito de viver e anunciar o reino de Deus, como eu já disse. Vamos ficar de pé com a mão no coração. Eu quero te convidar
a refletir nessa noite sobre esse tesouro que você encontrou. Feche os seus olhos, vamos estar aqui num ambiente agora em que nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Antes de nós cantarmos, vamos orar ao Senhor. E o Senhor te faz uma pergunta nessa noite. Assim como Ele desafiou ali o jovem rico, Ele se direciona para você nessa noite e te pergunta: você tem a capacidade de entregar tudo para me seguir? E se Jesus pedisse que você entregasse tudo para seguir a Ele, o que você faria? Entregar os seus bens, entregar o seu recurso financeiro, entregar o que está na sua poupança, entregar o que está no banco, entregar o que está depositado em ações, porque mexe no bolso, né? O que mais incomoda o homem moderno, o brasileiro, o baiano, o soteropolitano, nesse mundo que nós vivemos, é o dinheiro. Mexa no bolso. Aliás, não mexa no meu bolso. As pessoas até matam e morrem por causa do dinheiro. Mas Jesus nos chama para algo maior. Se Ele pedisse que você entregasse tudo para segui-lo, o que você faria? Você o seguiria? Vamos supor que você ainda não fez isso. Vamos supor que Ele está novamente fazendo essa proposta a você. Você me segue, larga tudo que você tem e me segue. Será que você teria essa capacidade? Eu sei que essa palavra é forte. Eu sei que essa palavra é difícil de ser engolida. Mas como o homem do tesouro e o negociante da pérola, nós somos convidados a colocar o reino de Deus acima de tudo, amém? Não por obrigação, mas por alegria de possuir o maior tesouro que existe. Senhor, nós nos colocamos aqui nessa noite, Senhor, e nós queremos apresentar a realidade que nós vivemos. A minha realidade, Senhor Deus, ainda é uma realidade muito aquém, Senhor Deus, de alguém que recebeu um tesouro, o mais precioso, que achou esse tesouro mais precioso. Talvez eu ainda não tenha vendido tudo, Senhor, mas eu quero nessa noite fazer um compromisso contigo, Senhor Jesus, de que o Senhor seja a prioridade máxima, de que o reino de Deus seja aquilo que mais importa. Tudo mais é menos importante. Tudo mais, Senhor Deus, é menos impactante para mim. O reino de Deus é mais importante. O reino de Deus é maior. Que seja assim com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui nessa noite também, Senhor. Nos impacta, Senhor Deus, com essa mensagem. Que nós possamos ter a capacidade desses homens que encontraram o tesouro no campo, desse comerciante que achou a pérola de maior valor, Senhor. Que nós possamos ser como Maria, Senhor Deus, que priorizou o teu reino em detrimento, Senhor Deus, de coisas menos importantes. Em nome de Jesus.